Pai do Senhor, pessoal, boa noite, tudo bem? Estou aqui com vocês para a gente participar mais uma vez do nosso momento, tá? De perguntas e respostas. E o pastor Mário já está entrando aí já para a gente dar início. Seja bem-vindo você, tá? Paz do Senhor. Vai preparando aí papel e caneta para a gente poder estudar aqui e ver o que tem para a gente hoje. O que pergunta e as respostas que a gente tem aqui pela palavra do Senhor para as perguntas que virão. Tá? Beijo, meu pastorzão. Paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor, tá bom? Tudo na santa paz? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí firme e forte, graças a Deus. Na esperança da volta do Senhor. É exatamente essa esperança que sustenta a gente. É verdade. Como diz aí, estamos firme e agarrado em Cristo. Amém. Agarradinho. Amém. É a nossa esperança. E aí, como é que tá? Tudo certo? Graças a Deus. Temos perguntas, muitas perguntas para hoje. Hoje tem bastante. Não sei se vai dar tempo, mas vamos esforçar para que possamos dar tempo. Eu creio que 1 hora vai ser pouco. Amém. 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 Então deixa eu Vamos dar uma orar? novidade. Tá. Vamos orar. Não, pode dar novidade. Não, a novidade é que a gente está preparando um canal no YouTube. No YouTube, um canal da igreja, para a gente poder fazer transmissão de estudos bíblicos. E também, se a turma continuar, se a quarentena se estender ainda mais, a gente preparar esses momentos de pergunta e resposta com bastante antecedência e começar a fazer lá, porque lá não tem limite de horário. Amém. A gente pode estabelecer 1 hora, 1h30, 2 horas, enfim. E a gente vai aprendendo, vai conversando. Tá? Vamos orar aí, igual o senhor falou. Pode orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede, pela graça que o Senhor nos deu, pelos livramentos desse dia, Pai, pela bênção de podermos estar em nossos lares. Eu creio que isso é uma bênção, estar juntos com os nossos familiares e demonstrando aí, Pai, o quão o Senhor se agrada no nosso comportamento dentro do nosso lar, a nossa convivência. Eu te agradeço por isso, Pai. E nessa noite eu quero pedir ao Senhor, ao seu Santo Espírito, que possa abrir. Em nome de Jesus, Pai. Nos perguntar. Então, que o Senhor mesmo possa esclarecer através do seu Santo Espírito, nos ajudando nessa noite a falar com elas daquilo que o Senhor deseja para cada ser humano na face da terra. Seja conosco, seja com o pastor Leonardo nesta hora, comigo e com os nossos familiares e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém? Amém, querido. Vamos lá? Bora. Você hoje está mais corado. Você tomou sol hoje? Não, acho que é uma lâmpada aqui, ó. Tem uma lâmpada que eu coloco para poder dar uma iluminada melhor. Tá bom, então. Então vamos lá. A primeira pergunta dessa noite fala assim: mulher convertida que tem família e vive com o marido, mas ainda não se casaram, elas podem ceiar? Boa pergunta. Podem. Podem. Eu já dou a resposta aqui, podem. Porque, de acordo com o que você está me falando, é uma mulher serva do Senhor, ela é crente, né? Se converteu, porém ela faz parte de um casamento que, juridicamente, ele ainda não está legalizado. Mas ela é casada e tem família. Né? Constituiu família com esse esposo. Biblicamente, ela, como serva do Senhor, está debaixo da aliança de Cristo. Estando debaixo da aliança de Cristo, ela no Senhor, ela pode cear. Nós não podemos impedir que essa pessoa não ceie.
na casa do Senhor pelo fato de não ter um documento comprovando seu casamento. Até porque, legalmente, juridicamente, se ela possui um relacionamento com ele acima de 2 anos, ela é considerada legalmente um relacionamento estável e reconhecido esse relacionamento até na partilha de bens, juridicamente. A aliança de Cristo está sobre ela pelo fato dela ser cristã. E isso está claro lá em 1 Coríntios capítulo 7. A gente até pode abrir para ler, tá? Quem quiser abrir, ó, respondendo a pergunta, pode repetir a pergunta, tá, pastor Mário, mais uma vez? 1 Coríntios capítulo 7, enquanto você está abrindo o capítulo 7 de 1 Coríntios. Diz assim a pergunta: mulher convertida, que tem família, tem um marido, mas não é casada legalmente, pode tomar ceia? Essa é a pergunta. Detalhe aí, você tinha falado que ela tem família, né? Constituiu família. Tem família, constituiu família. Olha só, 1 Coríntios, capítulo de número 7, acompanha comigo aí, tá? A partir do verso de número 10. A palavra do Senhor diz assim, ó: todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E agora olha o verso 13. Se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? De onde sabes, ó marido, se salvará a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Ou seja, a palavra de Deus reconhece essa irmã cristã no Senhor, sendo ela fiel ao Senhor e fiel ao seu marido, independente de um documento, tá? Tendo essa união e essa família já estabilizada com ele, ela declaradamente está casada com ele. E ela pode ser sem dúvida alguma. Tá? Amém. Eu tenho até uma história que aconteceu comigo. Nós morávamos em Belo Horizonte e tinha uma mulher que era assim, ela queria até casar com o rapaz, mas o cara não queria casar. Ela tinha uma filha com ela já, parece que uns 4 ou 5 anos, a filha, e ele não queria casar de jeito nenhum. Aí ela pediu para ser batizada. E o pastor ficou assim, naquela época, nos anos 90, né? Então ficou meio balançado e ele falou assim, vamos para batizar ela. Fomos para um sítio onde haveria uma reunião e nós passamos o final de semana nesse sítio e lá ia acontecer o batismo. Até na época quem batizou foi a Nathalie e o Caio, também batizaram nesse sítio. E essa mulher entrou para ser batizada. Quando ela entrou para ser batizada, o pastor fez aquela o cerimônia do batismo e ele parou por um instante. Quando ele parou, a mulher foi batizada no Espírito Santo. Aí ele olhou para mim e eu falei assim, pois é, e se nós não batizássemos essa mulher, quem estava errado? Nós ou o Espírito Santo? E aí batizou aquela mulher, aí o que aconteceu? O marido largou ela, ele arrumou outra mulher, largou ela por causa disso, ela arrumou um moço, crente, fazendeiro, casou e hoje mora no interior de Minas, fazendeira atualmente. Então Deus, ele não olha para esse tipo de situação, ele olha pela fidelidade do coração da pessoa. Bem? Mário, eu vou até mais além. A aliança de Cristo, a aliança no sangue de Jesus, ela não desfaz as outras alianças, mas ela é superior às outras alianças. E o texto aqui é muito claro em falar. O texto está falando para maridos que têm mulheres descrentes e para mulheres que têm maridos descrentes, que é o caso da pergunta que você trouxe aí para nós hoje. A mulher tem marido descrente, mas ela é crente, né?
ela tem a aliança com Cristo. A aliança dela de salvação é superior à circunstância que ela está. Porém, a aliança de Cristo sobre ela traz clareza para ela em relação à fidelidade e ao comportamento conjugal que ela tem com esse marido descrente. Ela, em momento algum, deve abandoná-lo. É o que a Bíblia está dizendo. Até porque ela, para cear, ela tem que testemunhar de Cristo com a vida dela. E a vida dela envolve esse casamento com esse homem descrente. Certo? Mesmo que não tenha um papel registrado com isso. Mas a vida dela, a aliança de Cristo nela, é o testemunho que garante a ela a comunhão com Cristo. Isso envolve a ceia. Se esse homem um dia quiser deixá-la, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não force a barra. Se ele quiser ir, que ele então vá. Você está ligada e sujeita a Cristo. A posição dela é ligada e sujeita a Cristo. É diferente a orientação do apóstolo Paulo para um casal em que os dois são crentes. A Bíblia é muito clara em dizer para um casal onde os dois são crentes, não se apartem. Se vocês se apartarem, não casem. É muito claro. Amém. Os dois estão debaixo da aliança de Cristo. Outra pergunta sobre casamento. Essas duas perguntas que nós estamos fazendo aqui são pessoas que semana passada entraram na live, não são da Missão Nova Carapina e enviaram as perguntas para que nós respondêssemos a elas. Legal. Uma pessoa casada numa igreja evangélica, diante de Deus, pode divorciar por qualquer motivo e casar novamente? A resposta está aqui no texto, né? Não. Pelo amor de Deus, não. Não e não. Biblicamente, não. Casados diante do Senhor, casados por confissão de fé em Cristo Jesus, unidos ali pela aliança do matrimônio, na presença de Deus, debaixo da fé, do batismo, do Espírito, de um só Deus. A Bíblia é muito clara. Não se separe. Não divorcie. Tá? Se divorciar, não se casem. Não se casem. Esse é um fato claro. Existe uma salvaguarda muito importante que Jesus deixa claro que pela dureza do coração do homem, em caso de adultério, Moisés permitiu. Está lá no capítulo 19 de Mateus. Eu até abri aqui. Posso ler? Pode. Então tá. Diz assim, capítulo 19 do livro de Mateus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram uma multidão de gente curando-as ali. Então chegaram ao pé dos fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, lhes disse, não tendes lido que no princípio o Criador o fez macho e fêmea, e disse-lhe, portanto, deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma carne só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse eles, porém, por qual motivo mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. E vos digo, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disse-lhe os seus discípulos, se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. É o que Paulo fala. Paulo depois vai trazer clareza para nós nesse mesmo capítulo 7 de 1 Coríntios, dizendo o seguinte, eu gostaria que vocês fossem como eu, mas cada um se comporte como Deus chamou. Se você está debaixo de servidão, que o casamento é uma servidão, permaneça.
Se você não está, se você é livre, não se coloque debaixo de escravidão. Todavia, se você não pode se conter, case-se, não peque. Né? Agora, Exatamente. eu queria destacar, pastor Mário, 2 pontos importantes e relevantes. Quando Jesus fala em caso de prostituição, isso envolve uma gama de situações. Por exemplo, existem casamentos em que eles não são consumados e são anulados. Não são consumados e são anulados. Aonde um dos cônjuges, esse é um exemplo. Existe um outro exemplo, aonde um dos cônjuges descobre que o outro está em adultério ou está em relacionamentos promíscuos, em prostituição, seja com pessoas do mesmo sexo, seja com pessoas do sexo oposto, ou seja, tanto a questão do homossexualismo quanto a questão da prostituição com pessoas de outro sexo. Né? Essa é uma situação que está enquadrada dentro dessa palavra que Jesus usa no grego, que é a palavra porneia. E aí é todo tipo de prostituição. Todo tipo de prostituição. Né? Então, estes casos são os casos em que Jesus deixa muito claro a falta de consumação do casamento, que há uma razão para isso, né? Há uma expectativa, há uma frustração e há uma razão para isso. E o outro ponto, que é o ponto da prostituição propriamente dita, porneia, que envolve todos esses tipos de relacionamento. Nestes pontos está envolvida a palavra que Jesus deixa muito claro aí, no texto que o senhor leu. Ok. Vamos mais uma? Bora? Agora, essa fala sobre questões da igreja em relação a pessoa perguntou sobre qual é a posição da Igreja Missão Nova Carapina. Sobre o conceito milenista, amilenista, pré-milenista ou pós-milenista. Qual que a missão crê e por que ela crê? Tá. Muito bem. Essa é uma ótima pergunta e talvez ela tome boa parte do nosso tempo. Por isso eu falei que... Existem várias perspectivas milenistas do Apocalipse, né? Quando a gente fala da visão milenista, nós estamos falando do reino milenar, do milênio, que está no capítulo 20 de Apocalipse. Né? Isso. E, fala de um momento bastante específico ali, né? Do reino milenar, do governo milenar de Cristo, a partir de algumas coisas. Então, vamos lá. Para isso, eu vou precisar falar um pouquinho de cada uma dessas perspectivas, né? Uhum. Que você citou aí na pergunta, que a pessoa colocou na pergunta, né? A questão amilenista, a questão pré-milenista e a questão pós-milenista. Primeiro, o que significa a palavra milênio? Né? Aliás, pastor Mário, abre parênteses, eu estou aqui me preparando para pegar um momento específico, de preferência no canal do YouTube, e dar um estudo de escatologia. Inteiro. Muito bom. Muito bom. Tá? Inteiro. E aí nós vamos gastar quase 2 meses. Mas aí eu vou contar contigo para a gente poder trabalhar juntos os temas e elaborar a forma como é que nós vamos abordar isso. Mas vamos lá. Bom, o que acontece? A igreja atualmente ela é dividida, né? A igreja evangélica ela é dividida pelo menos entre esses 3 conceitos que você citou. O conceito milenista, pré-milenista e o pós-milenista. A palavra milênio, em primeiro lugar, ela deixa claro para nós, né? No latim, ela é mille annus, que traduzido são 1000 anos, né? E esse período vai envolver o reinado tanto espiritual quanto literal de Cristo, né? Isso não diz respeito apenas à igreja em si, mas diz respeito também a toda a terra, né? E também a própria nação geográfica de Israel. Isso é outro ponto que fica muito claro. Então, eu vou tentar dar uma resumida, né, nos 3 conceitos para a gente trazer uma forma de compreensão do que significa cada um deles, né? Então, assim, primeiro, né, do ponto de vista milenista, alguns acreditam que, focando lá no capítulo 20 de Apocalipse, você que não abriu ainda aí, tá? E está acompanhando a gente,
Abre o capítulo 20 de Apocalipse e já deixa ele aberto lá, tá bom? Porque ele fala especialmente sobre esse momento do milênio. Então, assim, o que os amilenistas, eles acreditam? Eles acreditam que a prisão de Satanás, no final da grande tribulação, a prisão dele por 1000 anos, onde Cristo estará governando a partir do centro da terra, que seria Jerusalém, né? E literalmente e espiritualmente, para os amilenistas, eles acreditam que esse aprisionamento de Satanás representa a vitória de Cristo na cruz. Sobre Satanás, na cruz. Que os 1000 anos eles seriam, então, símbolo da era da igreja durante o qual os santos reinarão espiritualmente com Cristo. Seria o que a gente está vivendo agora. Né? A era da igreja, as 7 cartas para as igrejas da Ásia, as igrejas durante o período das igrejas, ou, como dizem os dispensacionalistas, o período ou a dispensação da graça. Para os amilenistas, o milênio já seria isso, ou seja, a rebelião de Satanás no final dos 1000 anos será a sua última tentativa desesperada de desafiar Deus antes da volta de Cristo para julgar o mundo. É assim que os amilenistas pensam. E aí, em resumo, qual que é o conceito amilenista? São os que, na verdade, não creem no milênio. Ponto. Eles não creem no milênio, né, como uma ação específica, um tempo, né, específico do governo de Cristo, literal e espiritual na Terra. Eles acham que seria por meio da igreja e que a vitória de Cristo já aconteceu na cruz. Sobre Satanás. Bom, do conceito pós-milenista, antes de falar do pré-milenista. Ou seja, é depois, né? O conceito pós-milenista diz que as vitórias de Cristo que estão contidas no capítulo 19 de Apocalipse, as vitórias de Cristo, e o aprisionamento de Satanás, que aparece aqui no capítulo 20, né? Eles representam o triunfo gradual da propagação do evangelho, já no tempo nosso, ao longo da era da igreja. Então, para o pós-milenista, o que seria o milênio? Um símbolo de um tempo indeterminado, não seria 1000 anos propriamente dito, literalmente dito, mas um período indeterminado, é assim que o pós-milenista crê e ensina, um período indeterminado de harmonia na Terra, depois que a propagação do evangelho resultasse na implementação do reino de Deus na Terra. Seria um período que, depois que o evangelho fosse conquistando os 4 cantos do mundo, fosse espalhando, o resultado do evangelho crescendo na Terra seria esse governo de paz, seria essa condição de paz sobre a Terra que o próprio evangelho faria acontecer a partir da sua pregação ao longo dos anos da igreja, e que isso traria o retorno de Cristo para a Terra. Ó, é assim que os pós-milenistas ou seja, que depois da propagação do evangelho, com essa conquista do próprio evangelho pregado pela igreja ao longo dos anos, trazendo paz sobre a terra como consequência do próprio poder do evangelho, isso traria a presença física de Cristo. Sabe? Então, essa é o pensamento, é o ponto de vista, e, consequentemente, ele derrotaria Satanás com o seu retorno, ele julgaria o mundo, né? E esse é o ponto de vista do pós-milenista, que ensina que Cristo não retornará até depois do milênio. Né? Em resumo, enquanto o amilenista não crê no milênio, né, em si, como um tempo específico, o pós-milenista diz que o evangelho lentamente vai fazer surgir as condições preditas de paz e de governo de Cristo espiritual, para então Jesus só voltar no final desse período, e que não seria rigidamente 1000 anos.
Esse é o Ok. pós-milenista. Pós-milenista. Agora, como é que o pré-milenista crê? O pré-milenista, ele crê da seguinte forma, que desde Apocalipse, capítulo 19, onde estão as vitórias de Cristo, né, que descreve a segunda vinda de Cristo, né, ou seja, antes do capítulo 20, né, acredita que este capítulo 19, de 1 a 21, que fala da segunda vinda de Cristo, ele culminará, ou seja, ele resultará no aprisionamento de Satanás ao final da grande tribulação. Ou seja, primeiro vem a grande tribulação, no final da grande tribulação, a batalha do Armagedon, né, por meio do anticristo, contra o povo de Deus, contra a nação de Israel também, né, que a nação de Israel e a igreja de Cristo, ela está representada ali pelos remanescentes, né, durante o período da grande tribulação. E aí, quando isso, o pré-milenista, ele crê que essa volta de Cristo, essa segunda volta de Cristo, vai resultar no aprisionamento de Satanás, depois que os santos ressuscitarão e reinarão com Cristo na terra por um tempo simbolizado pelo milênio. Ou seja, depois dessa vinda dele, do aprisionamento de Satanás, que aí culmina com o que está escrito no capítulo 20 de Apocalipse, então inaugura, com a própria prisão de Satanás, inaugura-se o milênio. Gente, estou falando aqui do posicionamento pré-milenista. Eu já falei do posicionamento amilenista, já falei do posicionamento pós-milenista, e agora eu estou falando do posicionamento pré-milenista. Na visão pré-milenista, no conceito, na interpretação pré-milenista, tá? O que acontece é que o capítulo 19 de Apocalipse descreve a segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação, o aprisionamento de Satanás e a inauguração de um tempo, conforme o capítulo 20 diz, chamado de milênio, interpretado como os 1000 anos. Se são literais ou não, não está em discussão. Tá? E que os santos ressurretos, né, reinarão com Cristo na terra por este tempo, simbolizado por 1000 anos. E que no final desse período dos 1000 anos, Satanás será solto novamente para o que a Bíblia chama de a grande última provação, né? Onde ele é liberto para uma última rebelião e então ele é definitivamente, né, aprisionado, destruído, seu poder, sua influência e tudo que por meio dele pode existir. E que, neste caso, os infiéis, os incrédulos, os rebeldes, eles serão ressuscitados e todos serão julgados. E é assim, né, conforme os versos 11 até o verso 15 do capítulo 20. Então, o posicionamento pré-milenista é o conceito daqueles que creem e ensinam que Jesus virá a fim de estabelecer o milênio, fisicamente. Não só espiritualmente, mas fisicamente. Tá? Então, esses são os 3 grandes conceitos. Tá, pastor Mário? E a posição da nossa igreja, né, é a posição pré-milenista. Pré-milenista, né? Doutrinariamente, a posição pré-milenista. Ou seja, a nossa igreja, doutrinariamente, interpreta e crê que a igreja pode até entrar no início daquilo que nós chamamos de tribulação, mas ela não entrará na grande tribulação, que é a segunda fase daquilo que nós consideramos como todo o período da grande tribulação, né? A tribulação e a grande tribulação. As 3 primeiras semanas e meia, né? As 3, a primeira parte, né, das 7 semanas, 3 e meia, e a segunda parte das 7 semanas, das 3 semanas e meia, né, onde o anticristo vai apertar ainda mais o povo de Israel e
e a própria nação de Israel fisicamente, como também todo o globo. Vale lembrar uma coisa aqui, gente. Quando a gente olha para esse cenário da grande tribulação, olhando com a perspectiva do capítulo 9 de Daniel, aonde o anticristo é citado lá como a abominação, ou como aquele que vem para fazer uma aliança com todos os povos e com todas as nações, e firmará o concerto por uma semana. Na metade da primeira semana haverá paz, né? Haverá paz e haverá essa grande conquista e celebração desse governante. E na metade da segunda semana, então, vem assolações piores. Nós estamos olhando para o cenário onde o Cordeiro de Deus, a partir do capítulo 4 de Apocalipse, né, começa a abrir os selos até o 7º selo. Ali, abrindo os selos, ele dá a visão ou revela o todo que está para acontecer. O todo que está para acontecer. Lembrando que Apocalipse ele não é cronológico. Os capítulos não são cronológicos. É uma perspectiva que Deus dá a partir da perspectiva atemporal e também da perspectivas temporais, ou seja, as questões eternas com as suas analogias escatológicas e os cumprimentos também no temporal. Então, enquanto o Cordeiro vai abrindo os selos, até que no 7º selo há silêncio, porque então aí ele tem acesso ao rolo completo, escrito por dentro e por fora, onde então manifesta todas as ações de Deus sobre a terra e sobre a criação, no sentido de juízo. A gente vai ver logo, então, passando esses capítulos, que virão as trombetas e as taças, considerando questões do juízo parcial e questões do juízo, então, na sua totalidade. As trombetas na parcialidade, né? E as taças na sua totalidade, da mesma ira do mesmo Deus. E aí a gente tem que entender o seguinte, pastor Mário e pessoal. Quando a gente vê isso, nós estamos olhando o seguinte. Deus está dizendo que naquela semana firmada pelo anticristo com as nações, as trombetas têm um viés na primeira parte da semana. E as taças na segunda parte da semana. Compreendendo, então, toda a semana completa, ou as 7 semanas, ou o período inteiro da grande tribulação. A igreja de Cristo, ela pode até entrar nos primeiros dias da primeira parte dessa semana. Por causa dos sinais que estão em 2 Tessalonicenses 2, a apostasia e a percepção do filho da perdição, que é o anticristo. Ou seja, a igreja, ela não só viverá o impacto da apostasia como sinal, né, da nossa reunião com Cristo, do nosso encontro com Ele nos ares, como ela também está sendo avisada ali, que ela perceberá o anticristo no cenário mundial. Então, pode ser que ela entre nesses primeiros dias, como nós estamos vivenciando agora, sentindo algumas coisas, vendo alguns sinais muito mais claros, muito mais fortes, como a gente já falou no nosso último encontro de perguntas e respostas, tá? Né? Como ela também sentirá a intensidade desses sinais e o surgimento dele no cenário mundial. Mas não significa que ela vai entrar na segunda fase. Então a gente tem que ter clareza nisso em relação ao Apocalipse, porque quando a gente fala da perspectiva milenista do Apocalipse, nós temos várias questões da perspectiva milenista. Ó, eu vou falar algumas para vocês que se diferenciam de amilenista, pós-milenista e pré-milenista. A questão da descrição da própria visão do Apocalipse diversifica um pouco nesses 3 conceitos, nessas 3 interpretações desses grupos de evangélicos. Isso existe. A questão do próprio livro, como eu falei, a questão da interpretação do que são os 7 castiçais, onde Jesus se manifesta no meio deles, a questão das cartas das igrejas, o próprio 24 anciãos. Existem perspectivas um pouco entre amilenista e pré-milenista, mas o pós-milenistas
a interpretação é completamente diferente do amilenista e pré-milenista, que são mais comuns, né? A questão do livro selado, né? Os 144 mil, a grande tribulação, na primeira referência que ela tem, né? Os 1.260 dias, isso diverge entre essas questões. A interpretação do próprio dragão vermelho, que vai falar também. A besta, que emerge do mar, que emerge da terra. O 666. Enfim, uma série de coisas. Eu gastaria um tempão aqui falando com vocês, né? Dessas perspectivas milenistas que, em algum ponto ou outro, divergem. Mas uma coisa é comum para todo mundo e eu quero dizer isso para vocês. Esse é outro ponto importante que a gente precisa deixar claro. Existem pontos que são extremamente fortes, comuns para a perspectiva milenista, seja ela a milenista pré ou pós, que é a questão da segunda morte é muito clara, né? Que é a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Isso está claro e está alinhadíssimo entre as três perspectivas. A questão da nova ordem mundial, tá? Essa está muito clara para as três perspectivas. Um outro ponto importante que é muito claro é a questão também de novos céus e nova terra, que é muito claro e comum, é totalmente congruente, ou seja, está em comum acordo nos três conceitos, nas três perspectivas: milenista, amilenista, pós e pré-milenista. Tem até uma pergunta sobre isso aqui, sobre o Novos Céus. O senhor já quer responder junto? Diz assim, os novos... Tá. Deixa eu só pegar aqui essa conclusão, que um outro ponto comum, que é muito importante para nós, entre as três perspectivas sobre o Apocalipse, é a questão da Nova Jerusalém. Também é clara e é a mesma posição, o mesmo posicionamento. Ou seja, quando fala a respeito da Nova Jerusalém, Deus habita com os seus santos em uma nova perspectiva, em uma nova era, uma nova criação, não essa nova era terrena, mas uma nova era eterna, celestial, depois de todos os acontecimentos dos fins dos tempos. Então, depois de todos os acontecimentos dos fins dos tempos, tanto a milenista, o pré-milenista e o pós-milenista, eles têm a mesma perspectiva a respeito da Nova Jerusalém. Tá? E aí, pastor Mário, pode seguir em frente, se tiver, então, uma pergunta ainda dentro desse sentido do novos céus e nova terra, que você falou aí. Foi perguntado se os novos céus e a nova terra é um lugar físico ou celestial. Bom, então, peraí, deixa eu compreender bem essa pergunta, porque quando fala se é um lugar físico ou celestial, está falando da perspectiva físico na terra e celestial céu, porque tá? E isso tem que ficar claro para a gente. Independente se é no céu ou na terra, o lugar é físico. O lugar é físico. Tá? Eu também então, creio. Respondendo a pergunta de quem fez, se novos céus e nova terra é um lugar físico ou celestial, não importa se é na terra ou se é no céu, o lugar é físico. É físico. Tá? É na presença de Deus, é onde Jesus foi preparar, que está em comum acordo com o capítulo 14 do Evangelho de João, é a casa do Pai, novos céus e nova terra, significa exatamente uma terra redimida, um ambiente redimido, um ambiente totalmente novo, restaurado, sem a corrupção do pecado, seja no homem, seja na criação, como é hoje. Né? Toda a criação e a humanidade tem a presença do pecado e a corrupção do pecado. Quando a gente fala de novos céus e nova terra, a perspectiva é física, de um ambiente restaurado, de um ambiente plenamente redimido, com total ausência da corrupção e do pecado. Então, independente se for uma terra física e
aqui ou se é celestial, no sentido aí tentando entender se físico é terra e celestial é céu, independente de onde estiver, é sim físico, palpável, real, evidenciado, vivenciado em toda a sua plenitude. Ok. O que deu a entender nessa pergunta se nós iríamos estar no lugar físico, é o que eu compreendi da pergunta. E até aqui no livro de Apocalipse fala, quando João fala, eu vi descer do céu a cidade santa, adornada para quem que essa cidade foi adornada? Foi para aqueles que foram chamados por Cristo, estarão com Cristo nessa morada, nessa cidade. E aí, eu estou até abrindo aqui a Bíblia, indo lá, porque quando ele fala disso no capítulo de número 21, né, ele vai abordar esse novo céu e a nova terra, e ele vai ver, né, a cidade santa, Nova Jerusalém, que na nossa perspectiva, o tabernáculo, a habitação, é a igreja, a própria igreja plena, gloriosa, não mais como noiva, mas agora como esposa do Cordeiro, né? Depois das bodas, né? Essa Nova Jerusalém, essa cidade ataviada para o seu marido, que é a igreja, ela vem nesse ambiente restaurado. Ela se mostra nessa sua formosura, né? Nesse ambiente restaurado, nessa já nova condição, nesse ambiente redimido. E ela então se apresenta resplandecente, não noiva. Olhe bem, a noiva subiu, tá? Entrou nas bodas, e depois das bodas ela é esposa. Tá? Então aqui você já tem a perspectiva do arrebatamento, você já tem a perspectiva das bodas do Cordeiro, enquanto muita coisa está acontecendo aqui na Terra, a igreja está nas bodas. E ela agora, depois das bodas, que é a festa do casamento, ela vem agora à cidade plena, a habitação, ela já plena, neste ambiente redimido. Novos céus, nova terra. Novo céu, né? Não é novos céus. É novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Né? Este ambiente que não há separação mais, mas um único ambiente onde esta esposa, a igreja, ataviada, adornada plenamente, o tabernáculo de Deus, a cidade santa, a habitação, a esposa, surge. Então, se é aqui, se é na perspectiva, uma coisa é, a perspectiva ela é eterna, ela é uma perspectiva pura, é uma condição de um ambiente redimido, perfeito e pleno, da gloriosa ação de Deus na consumação dos séculos, e então a manifestação da natureza da igreja eterna com o seu esposo. Então essa, respondendo a pergunta de novo céu e nova terra, é um ambiente redimido plenamente, sem corrupção e sem a presença do pecado. Tá? Os irmãos que estão aí... Oi? Os irmãos que estão aí na live, se quiser dar um glória aí, pode dar um glória, porque isso é algo celestial e glorioso, onde nós, igreja, vamos morar e vamos participar daquela grande festa. Amém? Todo o capítulo 21, pastor Mário, vai falar da igreja, nas suas características, na sua natureza, na sua expressão e na sua dimensão, né? Como esposa. Como esposa, tá? E nós temos que entender que essas coisas são para aqueles que creem, amados. É só para aqueles que creem, né? Se você crê, se você colocou a sua vida à disposição de Deus, né? Esse acontecimento é para nós. A igreja que está dentro da igreja.
Eu queria até que o senhor falasse um pouco sobre essa igreja invisível, essa igreja que está dentro da igreja, para que as pessoas não fiquem dispersas nesse tempo, né? A gente está passando por uma dificuldade grande no mundo físico e espiritual. Esse afastamento que nós estamos tendo da igreja, dos irmãos, isso não pode deixar que nós entremos numa apostasia, como já foi dito, né? No último culto que o senhor pregou, o senhor ministrou, o senhor falou sobre isso. As pessoas precisam estar atentas a isso. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Essa igreja. Quem é essa igreja? Essa igreja, em rápidas palavras, pastor Mário, ela é a soma, a grande multidão, o ajuntamento de todos os povos, tribos, línguas e nações que creram em Cristo, guardaram o seu mandamento e foram até o fim fiéis ao testemunho de Jesus. Então essa igreja ela é atemporal, ou seja, ela não é determinada numa geração específica, mas em todas as gerações, em toda a história, desde o início até o fim, tanto daqueles que passaram, os profetas, a nação de Israel, daqueles que dormiram na esperança do Messias, crendo nele, né? E aqueles que, no nosso tempo, mesmo depois da ressurreição do nosso Salvador, até o último dia, crendo em Cristo, né? Esta igreja é a igreja invisível, a qual ela é distribuída em todas as gerações e manifesta nas igrejas locais, né? Nós, a missão, a batista, a assembleia, a wesleyana, a presbiteriana, né? Nessas ramificações denominacionais, mas os verdadeiros cristãos dentro delas são os que vivem a vida piedosa da fé, e a vida piedosa da fé, ela não está ligada a multidões, ela está ligada ao convívio em obediência e fidelidade do cristão com Cristo. E foi interessante você falar sobre esse momento de quarentena, de reclusão social, porque a apostasia vem nesse cenário, vem forte nesse cenário, ainda mais forte, porque muita gente dentro da igreja, né, física, local, não é igreja espiritual, não é igreja atemporal. Por quê? Porque baseou-se a sua vida cristã em relacionamentos terrenos e não no relacionamento eterno, né? E muito tempo vem se enganando, se sustentando pela motivação dos relacionamentos interpessoais humanos. E quando isso falta a perspectiva da fidelidade eterna. Por isso muita gente vai sim sofrer uma pressão muito forte, de uma provação muito forte nesse período da quarentena, e pode uma parte se apostatar, enquanto a outra parte vai refinar ainda mais o seu relacionamento com Cristo. Amém. E isso demonstra, de fato, uma verdadeira conversão. Porque não vai deixar de amar os irmãos, não vai deixar de chorar pela ausência dos irmãos, mas estará colocando suas lágrimas e os seus joelhos num relacionamento que sustenta ela pela eternidade. Amém. Né? E assim como o ouro é refinado no fogo, assim a fé destes purificará ainda mais, enquanto a dos outros fragmentará em palha, madeira e feno. Porque o fogo da provação, né, há de trazer sobre todos nós esse momento que nós estamos vivendo. Todos nós estamos vivendo esse momento. É verdade. E nós vamos recorrer ao nosso relacionamento, em primeira instância, a quem? E quando nos entristecermos pela ausência, pela saudade uns dos outros,
a maior saudade que a gente sempre deveria ter, mesmo quando estávamos juntos, é a saudade do nosso Salvador fisicamente, pela esperança da reunião com Ele. Por isso que eu sempre falava, né, que em alguns momentos a gente sente saudade do céu. É verdade. E a gente tem que ter saudade do céu, porque o Espírito de Deus que habita, né, onipresentemente, ele habita em nós. Por isso nós já podemos usufruir do céu pelo lado de dentro, em Cristo, porque o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus que conhece as profundezas de Deus, habita em nós e pode nos revelar as profundezas de Deus e pode nos levar a vivenciar a expectativa da eternidade agora. E esse lugar chama-se oração. Nós precisamos de entender que nós, como cristãos, né? Todo mundo que é cristão, nós precisamos de entender que a nossa saudade vem por aquele que habita em nós, e é o Espírito Santo de Deus. Ele nos faz... mas eu não conheço o céu, mas é Ele que nos leva àquela vontade, àquela saudade do céu. Mesmo sem estar lá, sem conhecer, Ele nos traz essa presença, essa vontade, esse desejo dentro de nós, que quando a gente olha com a situação que nós estamos vivendo, o nosso socorro, a nossa vontade, aqueles que estão ligados em Deus, é estar indo para o céu. É a esperança que nós temos que ter. Isso mesmo, pastor Mário. E é importante, eu quero até destacar aqui que eu vi a Roberta Antunes, eu não conheço. Rapaz, essa menina aí, essa menina que semana passada falou assim, tio Pita, é a minha sobrinha lá de Belo Horizonte. A sua sobrinha, a Roberta Antunes, colocou aí algo extremamente fundamental que eu quero destacar. Ela falou que nós estamos vivendo um momento de realinhamento com Deus e ela está correta. É isso mesmo. A aprovação que vem sobre todos, que está vindo sobre todos a partir dos sinais, que eu já estou considerando como as trombetas, gente? Já estou considerando como as trombetas, né? Lembrando que quando você vê isso acontecendo, o início disso, ou os selos, começando a mostrar essas coisas acontecendo, não é que um cavaleiro lá, quando vem, abre o primeiro selo, um cavaleiro branco, abre o segundo, vem outro cavaleiro, que isso vai acontecer um depois do outro. Mas isso mostra o que vai acontecer durante o período chamado de grande tribulação. Isso acontece ali ao mesmo tempo, tá? Não é uma questão de sequência cronológica, mas aquilo acontece ao mesmo tempo. É peste, morte, fome, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, quando vem essas coisas e nós vivenciamos os efeitos dela, a igreja vivencia, lembre-se que o julgamento começa pela casa do Senhor, né? Lembre-se que a grande aprovação vem sobre nós também para que a separação aconteça. Nós não somos capazes de fazer essa separação. Em contrapartida, o que a Roberta falou, acontece também o realinhamento. Esse realinhamento é tanto de fé, de posicionamento, de decisão e convicção, quanto do posicionamento de abandono, que é o viés da apostasia. Então faz todo sentido, viu, Roberto? O que você colocou, que é um momento de realinhamento. É um momento de realinhamento, sim. É um momento de surgimento, de separação, de preparação a partir daí. Tá? Nós estamos vivendo isso. Separamos um dos outros, mas não podemos estar separados de Cristo. Até porque nós estamos ligados uns aos outros, eternamente. Se é que nós estamos em Cristo. Né? É o que Paulo diz, né? Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós... Né? Isso precisa ocupar a nossa cabeça. O Espírito Santo habita em mim. Eu preciso orar e pedir, Senhor, me mostra as evidências da minha conversão. Mostra para mim. Mostra meu coração, trabalha ele. Conduz meus sentimentos, meus pensamentos. Me leva à vida de oração. Lembrem-se, quando a gente olha para Jesus, o maior sinal da obediência, o maior sinal do relacionamento é a obediência. E a consequência dessa obediência é a comunhão, né?
não só a consequência, mas a motivação da obediência é a própria comunhão com Deus. E Jesus mostra isso muito grandemente pela oração, pelo estilo de vida de oração. Aí a pergunta vem para nós: como é que é o meu estilo de vida de oração? Se eu estou ligado com Cristo, eu não tenho como viver sem oração. É verdade. Eu tenho que falar com Ele cada minuto da minha vida. A gente não anda sem Jesus pela vida. A gente não passa nessa terra sem Jesus. Nesse tempo, Deus tem nos proporcionado momentos, às vezes, não sei, né, os irmãos como estão vivendo esse afastamento social, mas mesmo assim a gente tem alguns contatos, telefônico, mensagem, e eu estou trabalhando, né? Então, às vezes eu tenho algum contato, vou em alguns lugares e vou me protegido, né? Cheio de máscaras e tal, às vezes eu tenho que buscar algum material, mas nesses momentos em que as pessoas estão desesperançosas, é o momento que nós temos que falar da esperança que nós temos. Eu trabalho no comércio e vejo muitos comerciantes desesperançosos, sem esperança, porque a esperança deles é colocada no sustento terreno e não no sustento celestial. E eu tenho provado nesses dias daquilo que Deus tem feito no meu coração. Você acha que eu quero fazer uma pergunta para o senhor não fica um pouco assim entristecido e afoito para dizer como é que vai ser? Não é verdade? Todo ser humano tem isso. Exato. Mas a nossa esperança está em Cristo. Isso aí. E é nesse momento onde a tristeza bate, a aflição bate, a ansiedade bate. Em nenhum momento a Bíblia diz que nós não teríamos isso. Mas o que Jesus diz para nós, como seu povo, é: tudo isso traz para mim. Traz para mim. Vem e traz para mim. Não é para a gente ficar aflito, desesperado, igual os que não têm esperança. É para a gente... No mundo tereis aflição. Tem bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo. E aonde está o nosso ânimo? Cristo. Ele é o nosso ânimo. Ele é a fonte que nos sustenta, que nos sacia, que... Gente, que jorra para a vida eterna. Que jorra para a vida eterna. Pastor Márcio, eu acho que a gente tem aqui, 5 minutos no máximo. Né? Confere aí se é isso mesmo. Então, eu estou sem relógio. Tá, eu queria dar uma passada rápida, então. Eu anotei aqui as perguntas que você falou. Você perguntou sobre a mulher convertida que tem família, mas ainda não é casada legalmente, se ela pode ou não tomar ceia. A resposta foi sim, baseado nos versículos do capítulo 7 de 1 Coríntios. Nós lemos lá, tá? Vai ficar depois no story. Nós temos 1 minuto e 56 segundos para terminar. E vai baixando o tempo. Rapidamente, a outra pergunta é: uma pessoa casada na igreja evangélica diante de Deus pode divorciar por qualquer motivo e casar novamente? Não. O pastor Mário deixou claro o texto de Mateus e nós também falamos novamente sobre 1 Coríntios. Vai ficar no história aí para você. Foi feita a pergunta sobre nós, como igreja, nós cremos no conceito milenista, pós-milenista ou pré-milenista. Eu falei um pouquinho de cada um deles, das suas diferenças, como é que eles creem, e ratifiquei aqui que a nossa igreja, o posicionamento dela é posicionamento pré-milenista, ou seja, nós cremos que Jesus virá e que ele vai arrebatar a igreja, que a igreja será poupada da grande provação ou tentação que virá sobre o mundo, que é a segunda, pelo menos com certeza, a segunda parte da grande tribulação, não entrará ali, e que ele inaugurará o milênio, sim, tanto espiritualmente quanto literalmente, fisicamente na Terra. A outra pergunta... Capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse, tá? 19 e 20, especialmente o 20 que fala sobre o milênio. Falamos um pouquinho sobre a igreja no capítulo 21, novo céu e nova terra, né? Como é que é isso? Se isso é um lugar físico ou se isso é um lugar celestial, que foi a pergunta que foi feita, né? Entendendo que físico seria a terra, celestial seria no céu. Independente de onde seja, é um ambiente redimido, restaurado, novo,
feito por Deus para habitação e manifestação da sua gloriosa igreja, não como noiva mais, mas como esposa, porque é um momento depois do final de tudo, na sua concepção. Gente, amém. Deus abençoe. Pediram para salvar a live aí. Pediram para salvar e deixar lá no História Live. Vou colocar lá. Que o Senhor abençoe amém. vocês, no amor de Deus, na graça amém. do nosso Senhor Jesus Cristo.